Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Lembrando sempre recado no começo do vídeo. Se você quiser fazer parte do curso online completo ou também adquirir o módulo 1, comprar o oráculo astrológico, entrar no Telegram, também entrar no meu Instagram, Marcela Pássaro, onde eu componho aí e trago também questões mais artísticas. E também eu tô com um Instagram novo, que é a Educadora Marcela Pássaro, onde eu vou falar de nutrição, de ecologia, reciclagem, também de práticas energéticas. É só você ver aqui embaixo. E também lembrando, se você deseja fazer o seu mapa astral ou orientação vocacional, é só você mandar um e-mail para astrologia-integrativa8@gmail.com. Então, hoje eu vou trazer para vocês, vou trazer um pouquinho o início de progressões secundárias. É uma técnica dentro da astrologia. A astrologia tem muitas técnicas. E a gente utiliza bastante as progressões secundárias para fazer previsões, acontecimentos e também, principalmente, se a pessoa está passando aí por um momento e ela não entende, às vezes a explicação está na progressão secundária. E é claro que depois eu vou trazer de outras formas, principalmente quando a gente vai falar da progressão da Lua. Então, a progressão da Lua também tem uma certa diferença, porque ela faz um ciclo de 28 anos, muito próximo também do retorno de Saturno. Então, ou seja, tem várias informações que coincidem e que fazem com que a gente tenha maior complementação e aprofundamento desse estudo. Então, vamos entender progressão secundária. Existe progressão, gente, primária. A questão da progressão primária está relacionado sempre com os movimentos dos astros e é aparente. Quase a gente não ouve e quase a gente não estuda a progressão primária. É muito difícil, até nos cursos de astrologia, abordarem. A gente se utiliza mais da progressão secundária, que fala do movimento real. É um movimento real, então, ou seja, o que está acontecendo realmente no movimento entre a Terra e os outros planetas. O que a gente também tem que entender é que a progressão, o que representa a progressão? Eu gosto muito de explicar isso quando eu vou fazer análise de progressão das pessoas. É se você progrediu. A própria palavra, ela explica, porque a gente, eu vou falar também uma coisa aqui pra vocês, a gente às vezes fica procurando pelo em ovo, fica complexando coisa que não é pra complexar, é simples, é só a gente entender. Bem, progressão é eu progredi. Então, ou seja, eu progredi. O que é progredir? Mudei a forma, mudei o comportamento, mudei o interesse. Isso é muito interessante da gente entender. Lembrando que vocês nasceram no dia que vocês quiseram e pelo resto da vida vai ter influências. Então, por isso que a astrologia, na minha percepção, é o melhor base de autoconhecimento que existe. Tanto a sideral, que é a védica, que está relacionado mais com a tradição indiana, tanto a tropical também, tá, gente? Elas se complementam também. Então, o que acontece é, eu mudei, eu progredi, existe uma questão disso. E também, principalmente, uma questão kármica. Tem uma questão do seu karma, do seu trabalho também. Uma coisa que é interessante é que um dia equivale a um ano de vida também. Então, ou seja, isso traz pra gente entender, por exemplo, como é que vai ser daqui a 20 anos. Então, a gente faz essas previsões. Antigamente, era tudo baseado em cálculo. Eu não peguei essa época, era tudo cálculo, né? Então, era tudo baseado em cálculo. E hoje, a gente tem os softwares, né? Então, ou seja, você calcula do que vai acontecer pra você entender. Eu não curto muito, gente, essa coisa de, o que vai acontecer 5 anos. Por mais que a gente, às vezes, faça umas previsões, eu não curto muito, porque eu acho que a beleza da astrologia a gente entendeu agora, e é claro que a gente pode se preparar psicologicamente, porque existem inclinações, principalmente quando a gente tem trânsitos importantes, com os transpessoais, fazendo aspectos com os pessoais, mas o mais importante, gente, é a gente trabalhar o hoje, porque senão a gente fica, né, no futuro, e esse futuro nem chegou, né, então, ou seja, também, eu gosto muito do Sadhguru, que o Sadhguru não gosta de astrologia, não, e eu acho que é importante, mas também, assim, soltar, relaxar. Então, antigamente eles usavam, né, contas para entender. Hoje em dia a gente já usa os softwares ou também os sites aí legais, né, que a gente consegue trazer essas informações. Mas vamos lá, vamos entrar para a gente entender. Progressão. Todos nós nascemos, então, com uma forma de se expressar, Sol, ou aquilo que a gente tem que desenvolver, uma capacidade reativa relacionada com o nosso lado sentimental, uma forma de pensar, né? Eu tô trazendo de uma maneira bem geral só pra gente compreender, tá? Uma forma de se aperfeiçoar, de valorizar, e
e uma forma de agir. São os 5 planetas pessoais e isso está relacionado a você, isso é karma pessoal. Tanto é que quando a gente tem algum planeta pessoal, principalmente, né, Mercúrio, principalmente Mercúrio, Vênus e Marte retrógrados, isso é um karma seu, é teu, cara, é teu, é individual e você tem que aí trabalhar melhor, trabalhar, entender, ainda não entendeu conscientemente a função desses planetas, ou seja, ainda não aterrou direitinho a função. Sol e Lua não ficam retrógrados, tá bom? Isso é uma coisa bem importante. Então, o que acontece? O que é progressão? Vamos trazer aqui. Será que eu progredi na minha forma de me expressar? Será que eu progredi na minha forma de me sentir seguro? Será que as minhas necessidades, Lua, mudaram? Será que eu mudei a minha forma de pensar? Será que agora eu tô tendo um entendimento melhor? Então vai depender muito do posicionamento que vocês nasceram. Será que a minha ação mudou? É exatamente isso, de uma maneira bem simples. Será? E isso é interessante. Progressão, quando eu faço trabalho de progressão, eu sempre junto Revolução Solar e Trânsito. Na minha percepção, não dá pra gente, eu só vou ler Revolução Solar. Na minha percepção, as 3 técnicas, elas precisam andar juntas, tanto é que elas caminham juntas. Então, tem muito entendimento de ler elas 3 juntas, né? Por isso que a astrologia, ela é um conhecimento que você tem que estudar diariamente para você cada vez mais ter eficiência na sua interpretação. E aí, o que acontece? Por que a gente tem a progressão desses 5 planetas? A gente tem que entender pela velocidade planetária, que é mais rápida, né? Então, ou seja, se a gente for trazer, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Pra ficar fácil. A velocidade da Lua, por signos, é 2 dias e meio, em média. Rápido, né, gente? Rápido. Plutão, gente, pra passar por um signo, é em média aí 20 anos. Então, vocês percebem que a velocidade... Por quê? Vamos entender isso no sistema solar. Vamos entender que aqui é o Sol. Então, ou seja, olha como é rápido olha como é rápido o Mercúrio. Por isso que a velocidade de Mercúrio tá muito próxima também com a velocidade do Sol passando pelo signo. Então, ou seja, em média, o Sol passa 30 dias, né? Em média, 30 dias por um signo. E geralmente Mercúrio também, porque tá próxima, essa velocidade tá próxima. Olha Plutão aqui, ó. Vamos imaginar, Plutão tá aqui, olha, é o último planeta. Olha aqui ele pra dar uma volta. Demora, gente, aqui, ó. Por quê? Porque o diâmetro, o raio do centro, que é o Sol, é muito maior, tá? Então, isso é uma questão bem interessante a gente entender. Por isso que existe essa progressão. E aí, dependendo do posicionamento, exemplo assim, se o Sol veio a 29 graus, a 28 graus, é tendência dessa pessoa, quando tiver 80 anos, ela ter, às vezes, progredido até para 3 signos. Então, ou seja, ela muda a maneira, a atitude, o que ela quer expressar, as motivações internas muda em 3 signos e dependendo, às vezes, até 3 casas, depende. Se essa pessoa nasce, por exemplo, com o Sol a 2 graus, geralmente ela vai mudar aí o signo, muito provavelmente só para 2 signos, porque ela vai passar 30 graus, que em tese 1 grau é mais ou menos 1 ano, né, em tese. Então, ela vai passar 30 anos naquele signo, ou seja, ela completa aquele signo todo, depois mais 30 anos, ela vai para o próximo signo. Vai depender do quanto essa pessoa vai estar encarnada, né? Também não tem como a gente, em tese, saber. Em tese, até a astrologia fala sobre isso, mas eu não gosto de falar sobre isso, porque senão as pessoas ficam muito cabeçudas, muita cabeção naquilo, ficam muito preocupadas. Que dia que eu vou morrer? O que vai acontecer? E não é o propósito da astrologia, pelo menos aqui na Astrologia Integrativa. Planetas sociais. Os planetas sociais, Saturno e Júpiter. Primeiro, eles são planetas que falam do nosso inconsciente pessoal e que está atrelado ao social. Ou seja, até a gente tomar... Como é que a gente pode entender isso? Tá, eu vou trazer aqui para ficar fácil. Essa carinha tá sem tinta. Vamos pegar outro. Abaixei e subi. Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Então, vamos entender que aqui, ó, é o mar, né? A superfície do mar. E aqui é o iceberg. Aqui é a ponta do iceberg. Então, ponta é aquilo que eu enxergo, que eu tenho consciência. Então, aqui, tudo aqui embaixo é o inconsciente. Não tenho consciência, não, né? Não tenho consciência, é subjetivo. Então, o que acontece? Tanto Saturno como Júpiter vai falar sobre esses aspectos que estão aqui embaixo, que eu às vezes não consigo e eu preciso... Por isso que também demora o trânsito deles, né? Júpiter nem tanto, é 1 ano, mas Saturno 2 anos e meio para cada signo. Então, até eu tomar consciência daquilo, sabe aquilo? Não é vocês, às vezes, na vida? Nossa, até eu entender, exemplo, por que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa? Puta, até eu tomar consciência do padrão, às vezes demora. Então, ou seja, também a velocidade desses planetas, porque ele tá mais distante do Sol, né?
é mais demorado. Então, ou seja, quase a gente não vê uma progressão. Então, vamos entender? Quase a gente não vê uma progressão de Saturno. Porque, gente, isso aqui, Saturno é uma dívida kármica. Até a gente cumprir a nossa dívida kármica, ou seja, aquilo que eu tenho um bloqueio energético, que eu preciso me esforçar, até a gente fazer isso. Por isso que ele demora mais ou menos 29 anos e meio para dar uma volta, até eu tomar consciência. Então, quase a gente não vê. Quando que a gente vê a progressão desses planetas? Principalmente quando tá a 28 graus de um signo, ou até às vezes tá no final de uma casa, mas dentro às vezes do segundo decanato de um signo. Por quê? Porque isso também tá relacionado com o karma da pessoa. Às vezes a pessoa precisava de só mais um pouquinho dessa vida nesse signo e já muda, ou seja, ai que bom, progrediu, liberou aí a pessoa desse karma naquela casa, naquele signo, por exemplo. Júpiter também. Nodos lunares também. Quase a gente não vê progressão. Quase a gente não vê. A gente vai ver, às vezes, progressão desse... Quirón também, gente, quase não progride. Ixi, muito difícil. Muito difícil progredir. E Roda Fortuna também. Então, ou seja, porque até a gente tomar consciência demora. Até a gente, putz, trazer. É como se eu tivesse que ir lá na zona abissal do oceano e trazer. Então a gente demora. Ih, meu Deus, muito escuro, difícil, não vou. Então por isso que demora, tá? Então geralmente isso aqui é quando tá no final de um signo ou tá no final de uma casa, mesmo que, por exemplo, a cúspide da casa tá no segundo decanato, por exemplo. Aí, gente, nem se falar, né? Planetas transpessoais nem se move. Nem você vê lá, a pessoa nasceu a 2 graus, vai ficar 2 graus até o resto da vida. Não se move. Por quê? Porque a velocidade dos planetas é muito demorado e principalmente porque até a gente tomar consciência de algo que é coletivo, até, né, trazer esse inconsciente coletivo, então por isso que a gente quase não vê, não enxerga. Então, ou seja, só pra gente entender, as progressões secundárias revelam aí previsões, acontecimentos que está acontecendo na sua vida. Então, às vezes você está passando por uma situação e tá lá escrito: putz, cara, olha, meu Marte progrediu, cara, agora tá fazendo uma quadratura. Vamos entender isso agora. O que que acontece? Você nasce com aquela fotografia, certo? Com os aspectos, tudo bonitinho e tal. Então, vamos imaginar que você tem aí um Plutão fazendo quadratura com Netuno. Gente, esse aspecto no teu mapa vai ser pelo resto da vida. Por quê? Porque ambos esses planetas não progridem. Então, ou também, assim, Plutão quadratura com Quirón. Gente, não progride. Então, você vai ter que trabalhar isso até o resto da vida. Essas tensões até o resto da tua vida. Isso é importante saber. Mas vamos lá pegar este detalhe. A gente já sabe que aqui eu comentei e vamos focar nos planetas pessoais, tá? Eu vou fazer depois um vídeo só da progressão da Lua lunar, vamos entender de maneira profunda. E se você quiser saber mais sobre isso, se você quer aprender astrologia, mas para o seu autoconhecimento, vai fazer o curso online de astrologia, porque, gente, tá muito bom, é muito bom. E além disso, gente, tem bônus muito legais, como interpretação de filmes, interpretação de mapas, áudios, e toda semana tem tiragem de dúvidas, mais conteúdos, e sempre eu tô atualizando as pessoas para que cada vez mais as pessoas possam despertar esse lado astrológico internamente delas mesmas. Então, vamos pegar os planetas pessoais. Então, vamos imaginar que você nasceu aí com uma Lua e faz quadratura com Saturno, faz aspectos às vezes difíceis com algum planeta. O que vai acontecer? Por que isso acontece? Porque você precisa viver karmicamente aquilo, ou seja, você precisa viver aquela situação. Quando a gente tem uma Lua em quadratura com algum outro planeta, você vai viver determinadas situações de conflitos, aí vai depender da casa que tá. Então, quais serão os conflitos? Quais serão as áreas que terão conflitos? Então, eu preciso saber. Qual relação com... Qual é o planeta? Então, exemplo assim, pessoa que tem com Saturno, ela vai ter, às vezes, conflitos, distorções com pessoas que têm autoridade, pessoas que têm poder, pessoas que têm estruturação, pode haver. Qual é o período da vida? Então, qual é o período da vida que ela vai passar por isso? E como ela vai lidar com aquilo? Só que aí o que acontece é que a Lua progride. Então, ela progrediu. Então, aquele aspecto, porque pra gente formar um aspecto, gente, eu preciso de uma diferença de orbe, vai depender também de cada autor e de cada planeta. Também um dia eu vou falar sobre isso, tá? Vou trazer a minha percepção aqui. Mas, em média, gente, é 6 a 8 graus para que a gente possa formar um aspecto, tá? Para que a gente possa formar um aspecto. Então, vamos imaginar que esse planeta começa a progredir. Então, vamos imaginar que, sei lá, estava 28 graus. Começou a progredir, ele sai de 28 graus
E às vezes, vamos imaginar que a Lua estava a 28 graus e Saturno estava a 26 graus. Então, ou seja, né? Aí tem que ver também certinho o signo, tá? E as casas. Então, a gente tem que ver tudo isso no mapa astral. Então, vamos imaginar que a Lua estava em Capricórnio e Saturno estava de casa 7, tá? Então, faz realmente uma quadratura. Aí, essa Lua começa a progredir, porque Saturno quase não progride. Essa Lua começa a progredir. Então, aquela energia, aquela tensão que tinha, ela, depois de um tempo, e geralmente é um tempo, ela acaba não tendo mais. Então, ou seja, e é exatamente isso. Você fala, nossa, eu tinha conflito. Exemplo, eu tinha conflito tanto com a minha irmã, quando era pequena. Ai, eu tive um problema na escola, quando era não sei o quê. E aí passa. Não é que você passa, é que você tem que passar por aquela experiência. Vocês entendem? Mesma coisa, às vezes você tem um trígono. Então, não é só questão de conflito, aspectos desafiadores. Às vezes você tem um trígono. Você fala assim, nossa, dos meus 10 aos 16 anos eu era tão ativa, eu era tão automotiva, era confiante, todo mundo gostava de mim, era uma festa. Aí, às vezes, esse trígono, a força desse trígono começa a ser diminuída porque tá vendo aí a progressão, ou seja, a forma como você sente vai mudar, os interesses vão mudar. E às vezes pode ser que, exemplo, às vezes a Lua nunca fez nenhum aspecto com o teu Marte, mas nessa movimentação faz. Por exemplo, às vezes a pessoa... isso acontece bastante. Marcela, não tenho mais vontade de fazer nada. Nossa, que período triste. O que tá acontecendo, menino? O que tá acontecendo comigo? Às vezes você vê o Sol tá na casa 12 dela, o Marte tá na casa 12 dela. Às vezes tem um aspecto, um planeta desafiador transitando no ascendente dela. Ascendentes e também meio dos céus também mudam também, viu, gente? Por isso que a gente muda, gente. Por isso que a gente muda. Então, ou seja, putz, eu queria ser tão reconhecida naquilo, agora não quero mais. A minha atitude, a minha ação muda. Isso está tudo relacionado com o trabalho. Então, entendam a progressão secundária nessa questão de progressão. Nessa questão, às vezes, de mudança de aspectos. Ou seja, essa progressão pode ativar a comunicação com outros planetas do mapa natal. Pode ter alívio, ou seja, ai meu Deus, graças a Deus. Então, exemplo, Vênus não está mais fazendo aspecto desafiador com Saturno. Aquele período da vida da pessoa, eu não conseguia atrair relacionamento, só atraía relacionamento, sabe, estranho, tinha dificuldades. Aí passa esse período, porque esse período ela precisa vivenciar como forma de karma, gente. É karma, por isso que a gente tem que entender o karma. Existe o karma, não tem como a gente fugir do karma. Então, exemplo assim, que a humanidade está vivendo hoje na pandemia. É um período. Vai sair disso. Por quê? Porque os trânsitos, as progressões vão mudar, então a gente sai disso, alivia. Ai, aliviou. Sabe, gente? Então essa é uma questão bem interessante e importante. Por isso que também uma coisa pra gente finalizar, por isso que é uma questão, é que assim, Marcela, eu super confio no Ho'oponopono, então várias técnicas, mas às vezes a gente pode fazer, não acontece, né? Já viu isso? Por quê? Porque às vezes tem alguma questão astrológica. Puta, eu tô lá rezando pra tentar dissolver e às vezes você tem que passar por aquele período. Você precisa passar por aquele período por uma questão que é kármica, gente. Kármica, porque você plantou esse mapa astral. Você quis viver essas experiências e automaticamente, como até o final da tua vida já tá tudo né, moldadinho, é só você tomar consciência, é só você ter melhor entendimento de como trabalhar essas energias. Você não muda as energias. Não tem como eu mudar. Então, exemplo assim, agora está fazendo um sol. Tá sol lindo, maravilhoso. Tem como eu mudar o sol agora? Tem como eu falar sol? Não quero. Então, como é que eu lido com esse sol? Vocês entendem isso? A astrologia é pra isso. É como eu lido, como é que eu posso articular melhor, às vezes. Putz, eu tô tendo um bloqueio energético nas relações. Como é que eu posso melhorar? O que que eu tenho que entender pra transformar? E assim a gente vai, né? A gente vai até o resto da vida, assim, falando de astrologia. Então, progressão secundária, ela serve basicamente pra gente falar, será que eu progredi? Será que trouxe melhoras, trouxe bloqueios? O que eu tenho que entender? E sempre articulando com revolução solar e com trânsitos também, para ter maior entendimento e utilizar essa técnica de uma maneira sábia. Então eu deixo aqui este conhecimento para vocês entenderem e que às vezes, na grande parte das vezes, você está passando por uma progressão e nem sabe. E às vezes a astrologia pode trazer um alívio aí para você ficar mais em calma, paz e principalmente trabalhar a resiliência e como você calibrar, articular melhor essas energias no momento. Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!